Estamos de volta com o nosso segundo bloco do Meio de Campo, falando ainda da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Voltando aqui, vou começar com o João Martins dessa vez. João, a competição a gente sabe que é tiro curto, né? A gente comentando fora do ar, mas acaba sendo um pouco, né? Precisaria reformular, acredita? Acredito que sim, acredito que todos acharam ter que classificar 2, né? Aí vai para o sistema mata-mata, tudo bem. Porque, veja bem, você vê equipes que viajam aí, que nem o próprio Paysandu, viajou 2 dias aí, 2 dias, 2 noites, chega aqui jogar 3 partidas, se não conseguir a classificação, voltas, né? Porque às vezes por causa de um gol, às vezes por causa de um ponto, então eu acho que... do juiz, às vezes. Isso daí já faz parte do próprio futebol, né? Então eu acho que tem que ser repensado, né? Mas a gente, como diz, somos apenas funcionários dos clubes, né? Os presidentes que teriam que ingerir sobre isso daí, às vezes eles se acomodam. Alguns não sabem o sofrimento que a gente passa aqui numa Copa São Paulo Juniores e também a cobrança que a gente tem em cima, né? Às vezes eles acham que o trabalho nosso tem que ser melhor do que muitos, e às vezes não. Você pega o próprio Figueirense. A gente sabe que o Figueirense tem um trabalho de base espetacular. Tem um grande treinador, que é o Cuca, hoje está iniciando a carreira. A gente sabe da capacidade que ele tem. A gente pega um Paysandu que eu falo que é um time grande, porque você vai lá, o jogo do Paysandu tem 50 mil pessoas, que é uma loucura. A lógica que a gente sabe das dificuldades que eles têm, que é local, né? E a gente tem a Ferroviária, que tem uma camisa de tradição, mas é só a camisa que tem a tradição. Mas às vezes o investimento na base é meio paco ainda. Os clubes, até no profissional, os clubes estão passando dificuldades financeiras, porque o futebol tem que dar uma remodelada nesse sentido também. Concorda, Márcio? Sem sombra de dúvida, eu acho que ele falou tudo. O que eu queria acrescentar é que faltam muito mais competições a nível nacional para as categorias de base, muito mais. Falta maior apoio para todas as categorias de base. Hoje só os grandes clubes investem um pouquinho mais, porque ainda tem-se uma visão, em termos de categoria de base, que não é investimento você colocar dinheiro em categoria de base. É um pensamento errôneo que se tem, né? Então, acontece todas essas dificuldades. Eu acho que mais competições para o Norte, mais competições para o Nordeste, mais competições para o Sul, mais competições interestaduais, mais competições internacionais, que isso internacionais nem se fala, só vão os grandes clubes que têm alguma condição para ir. Então, o que se falta é mais competições. É uma prova de que a base dá certo é o time do Barcelona. É só um exemplo, vamos pegar um exemplo qualquer. O time do Barcelona é formado, né, por pessoas que passaram pela base. Essa mentalidade ainda falta no Brasil. Vocês acreditam que é preciso colocar essa mentalidade? Que o clube é sustentado pela... O nome mesmo já diz base, né? Mas nós temos um probleminha que lançaram a tal de Lei Pelé. Então, o pessoal acha que a Lei Pelé favoreceu demais aos clubes. Não favoreceu, os pequenos clubes não. Hoje você vê, você tem um jogador na categoria de base, chega um São Paulo interessado no jogador, pega o pai do jogador, o jogador leva lá em Cotia, o jogador vê aquilo lá, como é que ele quer fazer o que na Ferroviária? Vai direto para lá, quer dizer, a Ferroviária perdeu-se um atleta para o São Paulo, porque a estrutura da Ferroviária é bem menor do que a do São Paulo. Então, essa Lei Pelé, eu acredito que tem que ser reestudada para valorizar um pouco a base, para que os clubes possam ter os jogadores, valorizar os seus jogadores, os pequenos clubes, né? Valorizar seus jogadores para poder ter um rendimento, senão, como é que vai sobreviver? Concorda com ele? É o famoso peixe grande engolindo pequeno, né? Esse que é o grande problema. Mas já existe um grande movimento dos coordenadores do Brasil, né? Hoje ele está em nível ético, né? Fazendo para que diminua essa ferocidade que tem dos times grandes sobre os pequenos. Então já existe um movimento, nós estamos nos organizando para que esses clubes que vão lá dos times pequenos comece e tire, sejam punidos. A gente está tentando ver o que se faz. Já falando da próxima rodada, Leandro, como é que vai ser a preparação do Figueirense? Hoje vocês deram folga pela manhã, né, para os jogadores, treinaram à tarde. E aí como é que é a preparação agora? A gente já faz mais um treino amanhã de manhã, já pensando na Ferroviária, né? A gente pôde acompanhar boa parte do jogo. Como eu falei no início, a gente sabe muito bem das dificuldades, a gente sabe e viu muita qualidade na equipe da Ferroviária, principalmente na questão técnica. Então, acredito que vai ser um grande jogo, acredito que vai ser um jogo difícil, mas a gente
com muita humildade, com muito foco para esse jogo, porque a gente sabe da necessidade da vitória para poder dar sequência na competição. É campeonato tiro curto, como a gente sempre falou. E como é que fica para montar o elenco para o jogo? Né? Copa São Paulo pega um sol escaldante, porque vocês pegaram um sol bacana, 2 horas da tarde, né? Quem jogou as 2 ontem foi o João, né? Jogou às 2 horas da tarde, pegou um sol bacana. Na quarta joga às 2 também. Não, joga 16 horas. Joga às 16 horas. É. Mas como é que é para recuperar o elenco, recuperar o time? Porque agora você não tem que fazer muita coisa, não. Agora você tem que trabalhar só o descanso. Jogadores que não estão jogando, você faz um trabalho mais exaustivo. O que estão jogando, você tem só que recuperar o jogador. Não tem o que fazer. Porque se você der sobrecarga agora, você vai causar um estresse, você não vai ter elenco. Então agora é descansar, trabalhar pouco e trabalhar mais na parte tática, um trabalho sem muita movimentação. E aí então a gente tenta fazer isso para recuperar o jogador para o próximo jogo. Porque nós temos uma parada duríssima, né? A gente viu o time do Figueirense jogar, muito qualificado. Mancha, o time do Paysandu foi o que mais viajou, né? Se eu não me engano, viajou mais do que a equipe do Figueirense, 56 horas de viagem. Aí chega aqui e já tem que fazer um jogo difícil. E como é que fica agora para remontar o elenco? Já está havendo uma recuperação todinha. Não, pode continuar, Mancha. Cadê o som de impedimento? Eu só vou entregar, eu só vou entregar. Eu pensei que era para bater um escanteio. O Mancha deu uma parada porque o pessoal comunica a gente aqui de quanto tempo falta para o intervalo. Mas dá tempo, Mancha. Não está impedido lá. Você segue o jogo. O pessoal já está recuperando, fazendo a recuperação todinha. E, como se diz vulgarmente, tem que se ir pro pau, não tem outro jeito, né? Já fizemos um trabalho com os que não jogaram hoje de manhã, à tarde vai se fazer um outro trabalho, né? E jogar contra o time da casa. Aí vai aguentar a torcida, né, João? Mas faz parte. A torcida em Votuporanga, daqui a pouco a gente fala dos destaques da torcida aqui em Votuporanga. Só uma nota rápida, falando dos outros times aqui da região que também estão disputando a Copinha. O Tanabi perdeu por 3-2 para o Real Deodorense, né, aqui em Tanabi, cidade vizinha aqui do lado. E no mesmo grupo, o Rio Preto tomou uma sapecada 5-1 do Sport ontem também pela Copinha. Daqui a pouco mais resultados do time da nossa região e também falando aqui do Grupo A, do Grupo Sede em Votuporanga. Não sai daí, o meio de campo volta já.